Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez para uma meditação sobre o Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 15 de agosto, está em Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje: naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Se você recorda bem, você vai perceber aí que na terça-feira passada Jesus também falava sobre a necessidade de nós sermos como as crianças para entrarmos no reino dos céus. Hoje ele volta a esse assunto e ele é rodeado ali de crianças. Na época era até costume isso, quando você tinha um grande mestre espiritual, um ancião, uma pessoa muito sábia. As pessoas em geral traziam crianças para que aquele ancião, aquela pessoa sábia de referência, rezasse por aquelas crianças e as abençoasse. E o pessoal fazia isso com Jesus também. E os discípulos, por alguma razão, talvez por achar que aquilo iria de alguma forma irritar Jesus, iria atrapalhar ali o descanso dele ou o apostolado dele, os discípulos repreenderam as crianças, ou talvez por achar que elas estavam atrapalhando. E Jesus aproveita aquela situação para nos dar um precioso ensinamento. Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Aqui está um eco daquilo que Jesus já dizia na terça-feira passada. É preciso que nós sejamos como crianças para entrarmos no reino dos céus. A criança, e eu tenho um bebezinho lá em casa, o meu filho, e tem uma coisa que é muito bonita na criança que a gente pode pegar aqui como uma lição espiritual. A criança, ela é inteiramente dependente de nós. Inteiramente. Se eu e a minha esposa deixássemos o nosso bebezinho por conta própria, ele não sobreviveria. Ele precisa de nós para praticamente tudo. Ele precisa de nós para se alimentar. Ele precisa de nós para a higiene pessoal dele. Ele precisa de nós para cuidar em tudo. Muitas vezes até para ajudar a dormir. Ele nem sabe e precisa de nós, está aprendendo agora. Isso é uma criança. É alguém totalmente dependente. E alguém que não tem problema em repetir as coisas. Meu bebezinho lá, ele repete sempre as mesmas coisas e ali ele está aprendendo. Andar, ele caminha, cai, levanta e anda de novo. Vai para um lugar, pega um brinquedo, leva para outro lugar, depois pega o mesmo brinquedo, leva para o primeiro lugar e repete isso várias vezes. A criancinha não tem problema em repetir. Ela, nesse sentido, ela é dócil para o aprendizado. Aprendamos isso com as crianças. Nós, ao contrário das crianças, diante de Deus, somos autossuficientes. Achamos que nós nos bastamos. Não, eu já sei. Uma vez uma senhora conversando comigo, eu disse para ela num determinado momento: a senhora já pediu ajuda para Deus em relação a isso? Já rezou? Já apresentou essa situação para Deus? E ela me disse o seguinte: mas ele já é tão preocupado com tanta coisa, eu ainda vou levar mais uma preocupação? Isso é autossuficiência. Sejamos como as crianças. O meu bebezinho, o Bernardo, lá em casa, ele não tem nenhum receio de expressar que ele é totalmente dependente. Por isso ele chora toda hora, por isso ele quer chamar a atenção, porque ele se sabe dependente. Nós, entre aspas, crescemos e esquecemos
de ser dependentes de Deus. Deus se alegra, Deus se derrete quando vê um coração humilde, quando vê um coração pobre, quando vê alguém que se sabe necessitado dele. Deus se derrete e Deus se derrama sobre essa pessoa. Deus se derrete quando vê um coração de criança nesse sentido. Um coração pequeno, que se sabe totalmente dependente. Que se sabe totalmente dependente. Um coração de criança que não tem problema em repetir, ao contrário da gente que fica resmungando. Ai, todo dia eu tenho que fazer oração, todo dia eu faço texto, todo dia isso. E a gente não aprende, porque a gente não exercita. Praticamente tudo que uma criança aprende, aprende pela repetição e pelo exercício. E a gente, que é autossuficiente, acha que com uma semana de convertidos a gente já vai estar santo, vai ter aprendido tudo. A gente não é dócil, a gente não é humilde, a gente reclama e exatamente por isso a gente não aprende. Valeria a pena a gente ser como criança que tem aquela alegria de repetir todos os dias, com alegria, a oração do terço, a oração pessoal, o serviço, a caridade. Nisso a gente vai estar aprendendo, nosso coração se dilatando, aprendendo a amar. Santa Teresinha dizia que diante de Jesus ela se via como criança e ele seria o seu elevador. Ela, por si mesma, não conseguiria chegar até o céu, não conseguiria chegar até as alturas que os grandes santos conseguem alcançar. Mas ela conseguiria ser uma criança que é totalmente livre, que se sabe totalmente dependente, para se colocar nas mãos de Cristo, que é o seu elevador, que vai levá-la para o paraíso. Sim, nós não vamos chegar no paraíso por nós mesmos. Isso é soberba. E como o nosso coração é soberbo. Muitas vezes, sabe como é que Deus nos lembra disso? Quando nós caímos, quando nós nos damos mal, quando nós esparramos a nossa cara no chão. Nessas dores, nós temos uma noção muito clara da nossa miséria. A gente estava muito soberbo caminhando e aquela queda nos faz lembrar que nós somos pó, que nós não somos nada sem Deus. Que esses momentos, que muitas vezes a gente experimenta, nos façam lembrar disso. Sem Deus, nós não somos nada, nós somos dependentes dEle. Não tenhamos receio de ser crianças. Crianças que não têm medo de se lançar nos braços do Pai. Não têm medo, porque sabem que o Pai nunca nos deixará sozinhos, nunca nos deixará na mão. Sejamos crianças, pobres, dependentes, livres e felizes. E que a Virgem Maria nos coloque no ventre dela e de lá nós saiamos cada vez mais configurados ao Cristo. Nós só conseguiremos entrar hoje, dia de sábado, dia de Nossa Senhora, nos preparando para celebrar Nossa Senhora da Assunção, só conseguiremos entrar no coração de Maria, só conseguiremos entrar no ventre de Maria para sair dali configurados ao Cristo, se nos fizermos pequenos e crianças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.